E eu fico pensando, é só uma coisa que me veio à mente. Quando fala que a gente estuda a história da Igreja Católica, né, Eduardo? O pessoal deve estar pensando, esses caras devem ser loucos, né? Por quê? Bom, porque o que eles falam da história da Igreja Católica para nós, né? Que é uma sucessão de opressão, de destruição, de obscurantismo e é essa a imagem que as pessoas têm. É essa a imagem que as pessoas têm, é essa a imagem que foi passada para nós nas escolas, em tudo quanto é lugar. E me veio, né, a necessidade de dizer isso, justamente porque essa é a imagem que as pessoas têm, e a gente entende, né, Eduardo? A gente entende que as pessoas tenham essa ideia, mas a história da Igreja Católica, e eu digo isso aqui de todo o meu coração, de uma pessoa que estuda isso há mais de 10 anos, se trata da história mais bonita e mais cheia de significado já contada. E tudo isso que se diz a respeito da Igreja Católica ao longo dos séculos, é óbvio que houve péssimos católicos, é óbvio que houve péssimas pessoas dentro da igreja, desde Judas. Mas a história da Igreja Católica não é isso. A história da Igreja Católica é uma sucessão de vitórias, e não apenas vitórias contra o mundo, não apenas vitórias temporais ou históricas propriamente ditas da igreja, mas vitórias do ser humano contra ele mesmo, pela graça de Deus, né? É uma sucessão ininterrupta de homens e de mulheres que se venceram a si mesmo por amor a Deus em todas as circunstâncias das mais distintas, das mais diversas, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as condições imagináveis de vida. E quando nós, enquanto católicos e que nos dedicamos a esse estudo, vemos essas ideias que ainda são difundidas, a gente vê a necessidade de responder. Muitas dessas ideias que são lançadas, que são lançadas contra a história da Igreja Católica, por exemplo, essas ideias relacionadas ao obscurantismo, de que a Igreja Católica promoveu a opressão, matou não sei quantas pessoas, enfim, de que na Idade Média a Igreja Católica mantinha as pessoas no obscurantismo, enfim. Nós podemos rastrear essas ideias muito facilmente na produção bibliográfica nos últimos séculos, entre aqueles que tiveram voz. Essas ideias que a maior parte das pessoas tem, por exemplo, a respeito da Inquisição, a respeito do que foi a Idade Média. Tem várias fontes diferentes que podem ser resumidas em primeiro lugar, os renascentistas do século XV e do século XVI, que, deslumbrados com aquela cosmovisão antiga que parecia retornar, julgaram que o que veio imediatamente anterior a eles seria um declínio do qual eles estavam finalmente se levantando. Aí vem a ideia de Idade Média propriamente dita. O que é a Idade Média para eles? Bom, existiu uma antiguidade brilhante, irradiante, né? E uma modernidade que recupera os valores da antiguidade. Entre uma e outra houve uma Idade Média, uma transição. Idade das Trevas. 1000 anos de transição, né? E depois vieram os protestantes, é claro, que para justificar, como o Eduardo falou, para justificar a razão da sua ruptura com a Igreja Católica, tiveram que fazer o possível para demonstrar que a Igreja Católica histórica, sobretudo a partir de Constantino, ou seja, durante a Idade Média, seria uma corrupção. E nos séculos 17 e 18, aí as deformações, as detrações aumentaram, sobretudo por causa dos iluministas. Esses, em primeiro lugar, os ingleses, o Gibbon, entre outros, e principalmente os enciclopedistas franceses, que tinham uma visão objetivamente contrária à cosmovisão católica de vida, de tudo que diz respeito ao ser humano, e pensava que a Igreja Católica era justamente aquela que mantinha as nações no obscurantismo, se puseram, sobretudo na sua enciclopédia, a tentar atacar a Igreja Católica na história. Voltaire, por exemplo, Voltaire, que é celebrado como um dos grandes nomes aí da modernidade, ele dizia que o objetivo da vida dele era écraser la infâme, esmagar a infame.
que é a Igreja Católica. E para isso ele mentia, ele debochava. Para ele não tinha problema, ele usava sátira, debochava, inventava. Muitas dessas ideias que nós temos relacionadas à Inquisição, relacionadas à Cruzada, relacionadas à Idade Média, é obra dos enciclopedistas que queriam mostrar para as pessoas. Bom, a época em que a Igreja Católica era a mentora das nações era terrível. O que nós propomos é uma coisa diferente, é um mundo novo, mas aí é o mundo novo da Revolução Francesa, da guilhotina, dos campos de concentração, não é? Dos gulags, das guerras mundiais. Esse é o mundo novo que eles oferecem, em contraposição àquele mundo antigo que eles alegam que era tão inferior. Né? Então, essas ideias que as pessoas têm são bastante rastreáveis. Nós não somos loucos aqui para defendermos o contrário, nós entendemos este lado que é apresentado, mas nós dizemos que não foi assim, ou pelo menos que não foi tão bem assim, né, Eduardo? E sem negar, Vilela, os abusos. Então, vamos falar dos abusos que eles tiram abuso. da Idade Média, como a Inquisição. Eu lembro uma vez conversando com um amigo que é pastor, e ele falou, porque a igreja vendia indulgências. Né? Pedaços do céu, né? Quem vende é eles, né? Né? Aí eu falei, a igreja nunca vendeu indulgências. Nunca. Calma lá, a igreja nunca vendeu indulgências. E o São Pio V, no século XVI, decretou uma pena de excomunhão automática para quem vendesse indulgências. Aí esse amigo me ironizou, falou, como que ele decretou uma pena para um crime que não existia? Se a igreja nunca vendeu indulgências, por que ele decretou uma pena de excomunhão automática para quem vendesse indulgências? Calma lá. Há um tempo atrás, tornou-se nacionalmente conhecido um caso repugnante de um médico anestesista que abusou da paciente quando ela estava anestesiada. Não é justo dizer que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia abusa dos seus pacientes. Foi um médico. Então, um médico fez isso, você não pode dizer que toda a classe médica abusa dos seus pacientes. Uma coisa é você dizer o seguinte, houve maus padres que venderam indulgência. Houve. Houve maus padres que ensinaram erroneamente acerca do que era indulgência Não, objetivamente nem venderam, é que não... explicavam a coisa de tal modo que sugeria uma venda, né? Sim, mas parecia venda e tinha muitas... tiravam dinheiro mesmo, assim, forte, na época, na virada do século XV para o XVI, mas isso nunca foi doutrina da igreja. Isso nunca foi prática da igreja, isso nunca foi ensino oficial da igreja. Então, uma coisa são abusos pontuais. Outra coisa é você pegar um abuso pontual e dizer que essa é a prática da igreja católica, da mesma forma. Nunca. Não, é igual você falar assim, tem pastor que rouba dinheiro dos fiéis. Aí eu dizer assim, a igreja evangélica rouba dinheiro dos fiéis. Isso não é justo. Não, eu conheço pastores... Mas tem um mapeamento de quem vendia indulgência, quantos... Vilela, a virada do século XV para o século XVI foi um tempo muito difícil para a igreja em termos de moralidade dos seus bispos, dos seus papas. A gente tem, por exemplo, o Papa Leão X, que era o Papa da época de Lutero, que era considerado um playboy, um cara que vivia... Era mais preocupado com arte do que com a igreja. Ele foi feito cardeal com 13 anos de idade, porque o Papa que o fez cardeal devia um favor político pro pai dele. Entendi. Então foi uma época difícil. A gente não vai dizer que não, a igreja foi mar de rosas. Aliás, todos os séculos a igreja enfrentou inimigos de fora e de dentro. Então nessa virada foi Mas essa época era particularmente pior. Né? Não houve uma época tão ruim quanto o século XV na história da igreja. Então a gente não nega que a igreja precisava de uma reforma. O que eu nego é que a reforma protestante fez essa reforma. A reforma protestante, reforma entre aspas, fez um rompimento. E dizendo que seria um rompimento meramente doutrinário. Esteve aqui no Inteligência Limitada... Antes que você fale isso, eu posso explicar pontualmente a questão da indulgência do Lutero? Claro. A história é conhecida, não é? Chegaram na Alemanha, o pregador dominicano John Tetzel, pregando uma indulgência, né? Uma moeda cai na caixa e a alma sai no purgatório. Sai do purgatório.
Então, as pessoas elas estariam comprando a remissão dos seus pecados em troca de dinheiro. A história é a seguinte, só para tentar resumir aqui, porque eu acho que esse é um ponto que é necessário conhecer. As pessoas geralmente não sabem o que é indulgência. O que é indulgência? É o perdão dos pecados? Não. Não. O perdão dos pecados, segundo a fé católica, só se obtém através do arrependimento sincero e, em circunstâncias normais, pelo menos, da confissão. O católico... Do batismo, né? Em condições normais, eu quero dizer, né? Quando a pessoa ela pecou, já é católica... Assim. Ela se arrepende e confessa a um sacerdote e recebe absolvição. Deixa eu só te interromper, porque alguém vai comentar assim, não, o perdão dos pecados é pelo que Jesus fez na cruz. A confissão aplica na vida do fiel... Certo, você tá mais vacinado. A confissão aplica na vida do fiel os méritos de Jesus na cruz. Eu tô falando objetivamente na vida daquela pessoa, né? Mas a gente tá falando dentro dos termos da doutrina católica, né? Claro, Enfim. claro, mas... Mas é bom pontuar, né? Enfim, e o que é assim que se obtém o perdão dos pecados? Só que, quando nós pecamos, conforme a doutrina católica, ainda, quando nós confessamos, nós, por causa daquele pecado, não seremos condenados ao inferno. Se for uma confissão válida, se houver arrependimento, enfim. No entanto, ainda há uma pena temporal a ser paga por aquele pecado, que ordinariamente, né, se dá no purgatório. O purgatório é aquele estado posterior à morte pelo qual aquelas almas que morreram em estado de graça, ou seja, que se arrependeram e confessaram seus pecados, ficarão até estarem suficientemente prontas para entrar no céu. O que é a indulgência? A indulgência é aquela possibilidade que a igreja dá, pelo poder que ela recebeu de Cristo, de ter as chaves do reino dos céus, de ligar e desligar, de reduzir ou saldar plenamente a pena que é devida no purgatório. Não o perdão do pecado. Para uma pessoa receber uma indulgência, ela já tem que ter sido perdoada. Ela já tem que estar em estado de graça, senão, de amizade com Cristo. Não é possível. Lutero confundiu. E ele admite mais tarde na vida dele que ele não sabia... Eu não acredito em nada que ele fala. Ao certo... Mas ele confundiu indulgência com perdão de pecados. Pois e bem. até hoje muitas pessoas confundem. E como se obtém uma indulgência? São dos mais variados modos que a igreja estabelece. Existem indulgências pelas orações, por práticas de penitência, por atos de misericórdia, dentre os quais a esmola. Uma esmola dada a alguém que precisa... por amor de Cristo, é uma obra indulgenciada. Do mesmo modo, uma esmola que é dada para a reconstrução de uma paróquia, para a construção de uma igreja, é uma obra indulgenciada. Pois bem, no começo do século XVI, o Papa Júlio II havia decidido reconstruir a Basílica de São Pedro. Por quê? A Basílica de São Pedro, que já existia sobre o túmulo do apóstolo no Vaticano, construída por Constantino, estava arruinada, iria desmoronar, ela não havia como ser reparada, era necessário construir outra. E para isso eram necessários fundos. E a igreja e a Basílica de São Pedro é como se fosse a catedral da cristandade. Naturalmente, São João de Latão é a catedral de Roma, mas a Basílica de São Pedro é a catedral da cristandade, a igreja mais importante da igreja católica. E era natural que toda a igreja católica estivesse associada na obra de reconstrução daquela igreja. Pois bem, o Papa Leão X, 2 ocasiões se não me engano, mandou pregar em variadas regiões na Europa em uma indulgência, na qual a obra indulgenciada era a doação de uma esmola para a reconstrução da Basílica de São Pedro, fora outras coisas, não apenas isso, era visitar 7 igrejas, peregrinar a 7 igrejas, ao final fazer a doação. Mas e aqueles que não tinham condição de doar nada? Do mesmo modo, a pessoa faria a peregrinação pelas 7 igrejas, as suas redondezas, e ao final diria ao padre: eu não tenho condição de dar nada, eu sou miserável. Recebia a indulgência do mesmo modo. Para muitos, principalmente o modo como aquilo foi pregado, pareceria uma venda. Afinal, doava-se alguma... Agora, objetivamente falando, era uma venda? Não.
Era pastoralmente, talvez, o modo como foi feito bastante equivocado, mas não era objetivamente uma venda e muito menos uma venda do perdão dos pecados. E foi contra isso que... Não foi apenas contra isso, né? Lutero já era protestante antes, mas não vem ao caso. Esse foi a situação, o casus belli, que Lutero escolheu para dar início ao seu movimento. E um outro detalhe, só para você continuar. Aquela cena, não é, bastante romantizada de Lutero pregando as 95 teses na igreja. Aquilo era ordinariamente comum, até um pleonasmo. Aquilo que ele fez ali era um ato bastante comum entre professores universitários da época. Era um modo, por exemplo... Era o mural do Facebook. Se você quer chamar aí um pastor para debater com você, você coloca as suas teses no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube e chama o pessoal para o debate. Era isso. Todo mundo fazia isso. O problema, no caso de Lutero, não é ele ter feito isso, mas o que estava escrito ali. Que não era. Muitas das teses não eram um debate teológico. Por exemplo, uma das teses é se o Papa quer construir a Basílica de São Pedro, por que ele não usa do dinheiro do próprio bolso? Isso não é uma tese teológica. E depois que nenhum Papa, por mais que tenha sido, já teve dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro. Então a situação é toda cheia de distorções e nós compramos essa ideia, né? Sim. Mas, de novo, né? Pode-se ter tido a impressão de que indulgências foram vendidas. O meu ponto é que isso nunca foi parte da doutrina ou do ensino oficial da igreja. E nem algo promovido, né? Na Europa, exato. Como se diz. Se houve abusos, foi algo pontual e você não pode tomar um abuso pontual e colocar como a prática de uma instituição. Uma coisa que foi dita aqui no Inteligência Limitada pelo pastor Augusto Nicodemos, que inclusive eu era da mesma denominação que ele, e deixando claro que é uma pessoa formidável, uma pessoa muito jóia, nada pessoal contra ele, mas aqui ele disse que a reforma protestante não foi nenhuma novidade teológica, foi um retorno à teologia dos antigos, aquela tese que a gente falou no início do programa, né? E aí ele cita assim, foi um retorno à teologia de Santo Agostinho. E isso eu achei muito interessante a falar dele, porque quando eu era pastor, Vilela, eu acreditava nisso de todo o meu coração. A reforma protestante resgatou os ensinos do grande Agostinho, né? O pensamento de Agostinho moldou a civilização ocidental e eu me gabava de que o protestantismo era um retorno a Agostinho. Mas no meu processo de conversão, eu reli em alguns casos e li em outros casos as obras de Agostinho. Então, por exemplo, um texto que eu reli foi Confissões de Santo Agostinho, que é a sua autobiografia. Tem duas coisas lá que o protestantismo rejeita peremptoriamente. Em um capítulo de Confissões, ele reza pela alma de sua mãe Mônica. O protestantismo rejeita plenamente a oração pelos mortos. Ele reza pela alma de sua mãe Mônica. Um outro capítulo, ele fala das relíquias de dois santos, Gervásio e Protássio, de Milão, né? Que curaram um cego. Ele fala, um cego foi... Porque é o seguinte, esses santos tinham sido sepultados de maneira indigna. E com a paz de Constantino... É porque eles foram mártires. Isso. Os restos mortais deles foram trasladados para serem sepultados com honra. Nessa trasladação, um cego foi tateando até o caixão desses mártires, ele pega um lenço, encosta nos restos mortais dos santos, encosta nas vistas e passa a enxergar. Santo Agostinho relata isso em Confissões, ou seja, o poder miraculoso das relíquias, que é bíblico, inclusive a própria Bíblia Sagrada fala das relíquias dos santos, mas que todo pastor protestante acha isso uma superstição. Uma outra obra de Santo Agostinho, sobre a doutrina cristã, de doutrina cristiana, Santo Agostinho faz um elenco de quais livros deveriam pertencer à Bíblia. E lá constam os 7 livros deuterocanônicos que os protestantes rejeitam. Uma outra obra de Santo Agostinho, eu estou dando aqui o nome das obras para quem está nos assistindo poder pesquisar, da natureza e da graça, sobre a natureza e a graça. Ele fala que Maria é sem pecado. Ele fala
todos os homens que pisaram sobre... Ele está argumentando que todo santo tem um passado, né? Ele fala, todo santo, por mais santo que seja, tem um passado de pecador. Aí ele diz, excetuando-se a mãe do nosso Salvador. Todos pecaram. Então, não se sustenta essa tese. Santo Agostinho cria na presença real de Cristo na Eucaristia. Santo Agostinho cria no purgatório. Santo Agostinho cria na intercessão dos santos. Tem uma obra de Santo Agostinho que, aliás, é um opúsculo. É um livro aí que você lê em 40 minutos, chamado Sobre o Cuidado Devido aos Mortos, onde ele fala sobre o purgatório e ele fala sobre a intercessão dos santos. Uma mulher pergunta para ele se sepultar o filho dela num cemitério que tinha um santo sepultado, se isso contribuiria para a salvação do filho dela. Aí ele escreve essa pequena carta, que se tornou um livro, né, sobre o cuidado devido aos mortos, respondendo essa pergunta. E ele diz, se o seu filho morreu sem fé em Cristo, você pode enterrar ele em qualquer lugar, que não vai mudar nada, o destino eterno dele. Mas, se ele morreu com fé em Cristo e está no purgatório, as suas orações podem ajudá-lo a remir o seu tempo no purgatório e ir direto para o céu. E se você quer enterrá-lo, quer sepultá-lo num cemitério de algum santo, para que você, lembrando desse santo, peça a intercessão dele, também é vantajoso. Então, Santo Agostinho, que é dito assim, Santo Agostinho foi o proto-protestante, né? Foi o primeiro protestante. Santo Agostinho cria em tudo isso. E fora aquela célebre passagem sua em uma das suas cartas, né? Na qual ele, falando da autoridade dos evangelhos, ele diz o seguinte: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, se a Igreja Católica não me dissesse para crer naqueles 4 evangelhos, eu não creria nele. Então, existe um revisionismo histórico do ponto de vista protestante para justificar o grande rompimento que eles causaram. E, na verdade, o que o protestantismo faz, teologicamente falando, é requentar doutrinas heréticas que já tinham sido rejeitadas pela Igreja em tempos pretéritos, mas que naquele momento histórico Lutero consegue ter êxito na propagação desse ensinamento. Então, por exemplo, 100 anos antes de Lutero, teve um pregador chamado John Huss, e ele pregava que nós não precisamos do Papa, que só a Bíblia basta, que nós não precisamos de confessar com um sacerdote, que eu posso confessar direto com Deus, que os sacramentos são simplesmente simbólicos e o que importa, na verdade, é uma firme fé em Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essas coisas que John Hus dizia 100 anos antes, John Hus foi condenado no concílio de Constância. Foi condenado no concílio de Constância. E o que Lutero faz é simplesmente resgatar essas crenças que já circulavam na cristandade à margem de forma herética, já tinham sido rejeitadas, mas ao mesmo tempo eram crenças, eram novidades teológicas quando a gente pensava no todo da fé. De novo, o século XV foi um século difícil para a igreja. Foi um século de maus papas, maus bispos. Uma reforma era necessária. Quem fez essa reforma? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Felipe Neri. Aliás, o meu caçula tem 2 meses e chama Felipe por causa de São Felipe Neri. São Felipe Neri é chamado de o 3º apóstolo de Roma. Ele vai para uma Roma absolutamente corrupta, ele não queria ficar em Roma, ele queria ser missionário, mas ele acaba ficando em Roma e ele renova aquela cidade. E ele é chamado de 3º apóstolo de Roma, ou seja, Paulo, Pedro e Filipe. Estes homens, fizeram a tão necessária reforma. A gente não nega que uma reforma era necessária. O que a gente nega é que os protestantes fizeram tal reforma. Não fizeram, fizeram um rompimento.